Olá, neste domingo em que comemoramos a ressurreição de Cristo, nós vamos estudar a maturidade e os mistérios da vida. O texto bíblico de hoje está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 4, versos 13 a 18. E nós vemos lá nesse trecho que Paulo ele procura acalmar os irmãos daquela igreja de Tessalônica sobre a inclusão daqueles que já tinham morrido no grupo das pessoas que serão arrebatadas na segunda vinda de Cristo ao mundo. A preocupação daquela igreja era que os cristãos que já tivessem morrido no momento da parousia, que é a volta de Jesus para o juízo final, não fossem por ela alcançados. Bom, o Paulo, ele tenta então acalmar essas pessoas, mostrando que o amor de Deus jamais deixaria de fora da redenção do mundo, né, essas pessoas que simplesmente tinham morrido antes, que ele era muito maior do que isso. O amor de Deus é muito maior do que isso. Mas uma coisa importante que a gente vê aí, e é o tema central da lição de hoje, há muitas questões da nossa vida que nós não conseguimos responder apenas pela nossa inteligência, pelo nosso conhecimento, pela nossa capacidade racional. E podemos pegar aqui um exemplo muito simples. Você parou para pensar que o universo é infinito? Isso aí não é nem a igreja só que fala, a ciência fala, o universo é infinito. Poxa, mas para ser infinito, ele tem que estar sempre crescendo, ele tem que estar sempre expandindo, senão não pode ser infinito. Mas para estar sempre se expandindo, se o universo se expande para cá, o que tinha aqui antes dele se expandir? Não dá um nó na nossa cabeça? E assim muitas outras coisas a gente não consegue racionalmente compreender. Serão mistérios para a gente. Um deles é exatamente o que vai acontecer após a morte. Isso, em muitas pessoas, pode gerar angústia e gerar inquietude. Eu quero crer que essa angústia, essa inquietude, seja maior nas pessoas que não conhecem a Cristo, que não têm a certeza da vida eterna e da salvação. Mas, mesmo aqueles e aquelas que têm essa certeza, muitas vezes se angustiam. Como que vai ser? O que vai acontecer? Tem várias teorias. Eu já fiz até um estudo sobre vida após a morte, mas não é o caso, não daria tempo aqui de trazer isso à baila. Mas o fato é que é algo misterioso para nós. E o que nós temos que nos fiar? Aonde devemos focar? Naquilo que Paulo destaca nessa epístola. Nada, nem a morte, pode destruir a nossa relação com Cristo, o nosso Redentor, aquele que nos acolhe, como está nessa bela imagem, aquele que nos protege. Então, nós não devemos ficar atordoados com os muitos mistérios que a gente tem, mistério no sentido de coisas desconhecidas. Por exemplo, a volta de Cristo continua sendo um mistério. Quando Cristo estava aqui encarnado, ele próprio disse um momento que, naquele momento, nem ele sabia, só o Pai sabia quando que seria. E, no entanto, a gente vê muitas pessoas tentando marcar datas, muitos falsos profetas já marcaram. Tinha gente até que falava que havia na Bíblia um versículo que dizia que de 1000 passará, a 2000 não chegará. Quer dizer, dizendo que o fim do mundo seria no máximo até o ano 2000. Isso é uma tolice. Nós temos que ter confiança em Deus. Vocês já pararam para pensar o quanto uma criança pequena confia no seu pai e na sua mãe? Muitas vezes ela não entende nada do que está acontecendo, mas ela está confiante ali. Uma criança colocada no bebê conforto, numa cadeirinha, num carro, por exemplo, viajando, ela não sabe como o carro se move, não sabe o que está acontecendo, vê aquelas coisas passando rápido e confia naquele ou naquela que está dirigindo o carro. Por que nós não vamos confiar no nosso Pai Celeste, que é muito mais sábio, muito mais poderoso do que os nossos pais terrenos, é verdade? Nós temos que confiar mais. Então, firmar a fé no cuidado e na proteção de Deus é o nosso grande desafio.
Assim como essa criança que eu comparei agora, essa analogia, confia no pai, na mãe ou em qualquer adulto que estiver dirigindo o seu carro, vamos confiar mais. Vamos deixar as nossas vidas nas mãos de Deus e olhar para aquilo que nos é revelado, que é o seu amor, que muitas vezes é revelado em coisas muito simples, como os pássaros, como as flores, imagens que o próprio Cristo usou muito em suas parábolas. Olhai os lírios do campo, olhai os pássaros, e não ficar em busca de resolver mistérios, como algumas igrejas e pessoas ficam, mistérios, e querem dar ênfase em mistérios, né? A nossa fidelidade e a busca de maior intimidade com Jesus é o caminho para que a gente possa, como essa criança aqui dessa imagem, né, confiar a Ele a nossa salvação. A nossa parte é o quê? Entregar a vida, arrepender-se dos pecados, procurar ter uma vida reta, honrar os mandamentos, fazer aquilo que nos cabe, né, diante da graça imerecida que temos. Não é ficar tentando resolver mistérios, de jeito nenhum, né? E para enfrentar os mistérios, que às vezes podem causar angústia, uma das primeiras coisas é buscar a companhia de pessoas maduras. Então, cuidado para não ser levado por modismos, por pessoas que às vezes não sabem nem o que estão falando. Procure se aconselhar, procure conversar com pessoas maduras da fé, seu pastor, sua pastora, irmãos, pessoas que têm condições de dar a você um suporte, um alento, te ajudar, às vezes, a entender algumas coisas mais complicadas da própria Bíblia, mas não fique focado simplesmente em mistérios e mistérios. Também precisamos enfrentar com fé. Fé, como está lá em Hebreus, é a certeza daquilo que nós não vemos. A fé, então, ela nos faz conviver de maneira adequada, com confiança, com coisas que a gente não compreende, que são esses mistérios da vida também. E é preciso, gente, manter os pés no chão. E o que significa manter os pés no chão? Significa manter-se ligado no aqui e agora, que é tão desafiante. Olha, eu vi falar que, em uma certa ocasião, houve um congresso de estudiosos da Bíblia de várias denominações para chegar a uma decisão, uma conclusão sobre qual a língua que se falava no céu, se era hebraico, se era aramaico. Gente, com tantas pessoas aí carecendo da graça de Deus, precisando ser evangelizadas, quantas pessoas já evangelizaram nossas igrejas, precisando realmente de um apoio, de uma palavra, com uma sociedade tão doente, tão carente, com tanta coisa para ser feita nas mais diversas dimensões da vida, nós vamos ficar discutindo coisas tão inúteis como essa, por exemplo, não é? Coisas sobre as quais nós não temos a menor, o menor controle, que não nos cabe. Então, nós precisamos demonstrar a nossa maturidade cristã também dessa forma, convivendo com os mistérios da vida de forma serena, como essa criança aqui desse desenho, tá vendo? As borboletas que estão ali em volta, ela não, provavelmente não entende como que uma lagarta se transforma nelas, está ali com flores na mão, que ela também não sabe como que uma pequena semente, né, vira uma flor, mas nós temos que deixar que a nossa vida flua com fé, com confiança, e não ficar se incomodando ou buscando resolver todos os mistérios da vida, porque isso será realmente uma busca infrutífera. Que Deus, então, nos abençoe ricamente, que estejamos nesse domingo de Páscoa, da ressurreição de Cristo, cheios do Espírito Santo, consolador, fortificador, em meio a essa pandemia tão terrível que nós vivemos, que Deus nos dê força a cada dia. Amém.